Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bianca e aqui a gente conversa sobre o que, minha gente? Aqui a gente conversa sobre maneiras, sobre instrumentos, ferramentas de deixar o time dos consumistas, o time das pessoas que gastam tudo aquilo que consomem e partir para o grupo das pessoas que poupam, das pessoas que sabem colocar o dinheiro para trabalhar ao seu favor. Essa que é a grande diferença da pessoa que é inteligente, que tem inteligência financeira e que sabe ganhar juros ao invés de pagar juros para o banco, tá bom? E hoje, gente, o assunto que nós vamos falar hoje é sobre dívidas. Tenho certeza que muita gente tem dificuldade quando o assunto é dívidas. Inclusive, esse assunto de hoje, que eu separei para a live de hoje, foi um assunto pedido, se eu não me engano, pediram na live de terça-feira, eu acho. Eu acho que foi isso. Pediram para falar sobre dívidas, sobre pagamento de contas, sobre renegociação. Então, eu separei algumas perguntas, tá? Pra gente começar a falar, pra gente comentar esse assunto. E à medida que vocês tiverem dúvidas, podem perguntando, que se eu souber, eu vou ajudar vocês e vou esclarecer todas as dúvidas, tá? Então, gente, para começar esse assunto de dívidas, eu gostaria de falar uma coisa bem introdutória antes, tá? Porque é o seguinte, eu tenho um dado que é espantoso. Eu não sei se vocês sabem, mas cerca de 65% da população aqui no Brasil, ela é endividada. Ou seja, gente, é muita gente com dívida aqui no Brasil. Mais da metade da população brasileira está com dívida. E assim, se você não é endividado, se você não tem dívida, com certeza você conhece alguém que tenha dívida. Eu aposto que sim. Se eu parar para pensar aqui agora, olha, eu conheço 1, 2, 3, 4 lá no trabalho, as minhas amigas. Bastante coisa, ó. Muita gente com dívida. E quem acha que não tem dívida, de repente pode ser que essa pessoa não saiba o real significado do que é ser endividado. E para ajudar vocês, para vocês conseguirem enxergar o significado de endividado, gente, olha só. Eu peguei lá no dicionário. Endividado significa uma pessoa que tem dívidas, um possuidor de dívidas. E não necessariamente quer dizer que endividado é aquela pessoa que só tem uma dívida, é aquela pessoa que tem uma dívida e consegue dar conta de pagar todo mês a dívida. Não quer dizer isso. Se você parcelou alguma coisa, se você não teve condições de pagar aquilo à vista, sim, você tem dívidas. E a gente pode dividir os endividados em duas categorias, tá? Nós temos endividados que eles não sabem, eles estão meio que iludidos. Eles não sabem que têm dívidas, porque são aquelas pessoas que elas compram um apartamento financiado. Quantas pessoas vocês conhecem que tem um apartamento que parcelou aí, ó, em 20, 10 anos, uma casa? Eu conheço diversas pessoas. Na minha família, são muitas. Pessoas que compraram um carro financiado, pessoas que compram bem, sei lá, uma geladeira, um fogão, parcelam isso aí em 12 vezes, sendo que, na verdade, se fosse pagar à vista, não teria condições de pagar aquilo, não tem dinheiro para pagar. Então, ela teria que parcelar. E a partir do momento que você parcela, você tem, uma dívida, mesmo que você tenha condições de pagar aquilo mensalmente, tá? Sabe por que você é considerado um endividado? Assim como eu era. Eu entrei também, gente, em um financiamento de imóvel, tá? E aí, nessa época, eu ficava o tempo todo me lembrando, eu tenho uma dívida sim, porque eu não tinha condições de pagar aquele imóvel à vista. Eu tinha que parcelar aquilo. Então, era uma dívida. E uma outra coisa, você só se dá conta que aquilo é uma dívida quando, de repente, você perde o seu emprego, a sua única fonte de renda, e aí aquele dinheiro que você conseguia dar conta de pagar as parcelas do seu imóvel, que você conseguia de dar conta, pagar o seu carro, o cartão de crédito, tudo aquilo vai por água abaixo. Porque aí você percebe que você não tem mais condições de arcar com aquelas despesas. Então, o seu mundo, ó, desmorona. E aí você se dá conta, nossa,
eu tinha muita dívida e eu não percebia, porque aquele meu salário lá estava bancando isso aqui. Então, a vida de quem paga financiamento, a vida de quem parcela tudo, é sim uma dívida de endividado. E por outro ponto, além desse campo, além desse grupo de endividados, a gente tem também pessoas que têm dívidas, são aquelas pessoas assim, ó, aquele grupo, eu tenho dívida, devo, não nego, pago quando puder. Que são pessoas que realmente, elas assumem que tem dívida. Elas pegaram, sei lá, o cartão de crédito, parcelou, um cheque especial, parcelou, não tem condições de pagar mais aquilo. Então, ela sabe que a situação passou dos limites, ela perdeu o controle e deixa aquilo lá, tá? O nome dela vai ser negativado, vai ficar ligando cobrança para ela, pedindo para renegociar, oferecendo parcelas mais acessíveis. Aquilo vira uma bola de neve. Então, tem os dois grupos. Os endividados que não sabem que são endividados porque pagam mensalmente as suas dívidas, mas eles são sim endividados. E por outro lado, nós temos endividados assumidos, aqueles que não dão conta de pagar as suas parcelas, tá? Que já estão com o nome negativado. E aí, gente, dito isso, eu quero falar pra vocês agora as perguntas que eu separei pra gente poder debater, tá bom? Vamos lá. Olha, a primeira pergunta é a seguinte: trabalho na rua e não estou fazendo dinheiro. Ainda estou esperando receber o auxílio do governo. O que faço em relação às minhas contas? Gente, eu acredito que muitas pessoas estão hoje na mesma situação que essa pessoa que mandou essa pergunta. Se você é autônomo, se você vive hoje dependendo do seu dinheiro que vem através do seu trabalho, sem nenhuma empresa por trás, se você mesmo tem que correr atrás do seu dinheiro, assim quem é comerciante, taxista, quem trabalha como aplicativo, quem trabalha com vendas, nesse momento está muito complicado, porque você não está conseguindo se locomover por causa do coronavírus. Então, o que fazer em relação às suas contas? O que fazer em relação às suas dívidas? Porque as dívidas estão se acumulando, as contas vão chegando. O que você faz? Olha, o que eu posso te indicar para você e para todo mundo que está nessa mesma situação. Nesse momento, é preciso ter calma, tá? Se a receita não está entrando para você, você tem que priorizar aquilo que é importante. Ter um pouco de sangue frio, parar para analisar e perceber. O que eu tenho que pagar primeiro? Se a minha receita hoje ela não dá conta de pagar todas as minhas despesas, eu tenho que pegar e ver. Antigamente, gente, quando não havia cenário de crise, eu sempre achava que seria melhor você pagar aquelas contas que se referem a serviços essenciais, porque são serviços que você não pode ficar sem ter, assim como água, luz, energia, né, que é luz, gás, porque são serviços que você não tem como viver sem ter energia elétrica na sua casa. Então, você tem que pagar. Mas, diante da situação atual, diante de coronavírus, esses serviços, gente, eles estão paralisados em relação ao corte. Ou seja, não quer dizer que você não precise pagar por esses serviços. Não é isso. Saiu uma normativa falando que esses serviços estão suspensos o seu corte. Então, se você deixar de pagar por esse serviço, a conta vai chegar na sua casa, vai chegar na sua residência. E se você não pagar, a empresa não poderá cortar o serviço de você. Então, o seu serviço de água, de luz, de internet também, tá? A Anatel também falou sobre isso. Está proibido o corte de internet. Porque imagina só, gente, todo mundo em casa, todo mundo confinado. Se as pessoas ficarem sem internet, gente, olha só, sem condições, né? Então, não dá. Peraí, tem uma pergunta aqui. O Ricardo tá perguntando sobre juros. Gente, olha só. Em relação a esses serviços essenciais, no momento, tá falando que não vai ser cobrado juros. Mas a gente não sabe como vai ficar essa situação no futuro. Então, o que seria ideal nesse momento, tá? Como a situação é uma situação de crise, uma situação nova, nunca antes vista aqui no Brasil, é preciso ter cautela.
Se você hoje não tem condições de pagar, eu não posso pagar minha conta de luz, eu não tenho condições de pagar minha conta de água, porque se eu pagar, eu vou deixar de comer, e nesse momento a sua prioridade precisa ser a sua comida, a sua alimentação, porque você não pode morrer de fome. Então você vai sim deixar de pagar. E aí essas empresas não vão poder cortar o serviço de você. Só que esse serviço que foi prestado para você agora, nesse mês de abril, e que você não pagou, esse serviço vai ter que ser pago sim, depois, tá? A questão é que você vai ter que se preocupar, não em relação aos juros, porque isso não foi determinado se vai ser cobrado ou não. Mas é o principal ponto que você precisa se preocupar é em relação ao acúmulo de parcelas. Porque hoje, nesse mês, você não está pagando essa parcela, né? Essa parcela de água, vamos supor. Então, no mês que vem ou no próximo, não sei quando a nossa situação vai se normalizar. Essa parcela desse mês tem que ser paga em algum momento. Então, eu acredito que as empresas vão parcelar isso pra gente. Vão dar uma forma da gente negociar para ficar acessível. Porque se hoje você paga todo mês R$ 100 de conta de água e você não consegue pagar hoje, quando chegar aqui a 3 meses, você vai ter agora uma dívida de R$ 300, não é? Então, se você tinha uma conta de 100, é super injusto você conseguir pagar agora R$ 300, tá? Porque você tem um orçamento planejado para pagar 100. Então, não tem como você pagar agora 300, as 3 parcelas de água, de luz, de uma vez só. Isso vai ter que ser negociado com a empresa, com a prestadora de serviço. E com certeza vai ser parcelado de alguma forma que fique acessível para o consumidor. Tá bom, gente? Até porque o consumidor não tem culpa da crise. Então, como eu falei, antigamente a prioridade era pagar essas contas. Agora, nesse cenário, não temos mais essa prioridade. A prioridade agora é você se preocupar em não deixar de faltar comida na sua casa. Você precisa ir lá no mercado, comprar sua alimentação. Então, o seu foco precisa ser nisso, na sua alimentação, tá? Mas, vamos supor... uma outra coisa. Antes de eu dar um exemplo. Em relação a financiamento de carro e imóvel. Quem tem um carro financiado ou um imóvel financiado, gente, já saiu várias notícias falando que os bancos estão fazendo a pausa desses pagamentos, tá? Então, vai lá, pede a pausa. Essa pausa não é automática. Você precisa entrar em contato com o seu banco, liga para o banco e pede para suspender o pagamento. E eles avisaram o seguinte: a parcela que você hoje não tem condições de arcar do seu financiamento de carro e financiamento de casa, você vai lá jogar essa parcela pro final, gente, tá? Vai lá pro final das suas parcelas. Você não vai pagar nada disso agora nem depois, só pro final. Então você vai ter esse prazo todo para poder pagar. E aí, agora, nesse momento, você fica mais tranquilo. Você não fica com essa preocupação, sabe? Essa coisa tão tensa em como eu vou dar conta de pagar tudo. Porque eu sei, gente, é complicado. Inclusive para os autônomos. Porque para essa classe de pessoas é bem difícil, né? Eu sei como é que é. Você ter uma fonte de renda e, de repente, você não consegue mais trabalhar. A segunda pergunta. Essa pergunta... eu recebi, acho que foi semana retrasada. Ela fala o seguinte: vi que os bancos estão suspendendo o financiamento de carro. O que você acha de eu pedir a suspensão desse financiamento? Foi o que eu acabei de falar agora, tá, gente? E aí, eu vou ter um alívio nas minhas contas. E olha, quando essa pessoa me mandou essa pergunta no direct... até aproveitando esse gancho, quem quiser tirar dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa, gente, pode me chamar no direct do Face, pode me chamar no direct do Insta, tá? Eu estou super acessível e se eu puder ajudar, se eu puder compartilhar a informação que eu tenho, a experiência que eu tenho, eu estou aqui, tá? Mande lá, fale o seu caso, sua situação e eu dou dicas, eu ajudo, tá bom? Boa noite, Kátia. Boa noite, gente. Então, a segunda pergunta foi essa, né? Sobre o financiamento de carro. Essa pessoa, ela pediu para suspender. E aí, ela queria saber a minha opinião. Se valeria a pena ela pedir para suspender, porque ela estava muito enrolada com a vida dela financeira. Que ela queria ter um alívio, né? Em relação ao seu orçamento. E a resposta que eu dei para ela foi a seguinte: olha, me diz uma coisa. Você, por acaso, é autônomo? Aí ele falou: não, não sou. Você, por acaso... teve alguma redução do seu salário? Porque a gente sabe que saiu, né, uma medida autorizando as empresas a reduzirem o salário.
até 25%, 50% e até 75%, se eu não me engano. Acho que é alguma coisa assim. E aí eu perguntei pra ele, você teve redução de salário? Ele falou assim, não, também não tive. Aí eu fiz uma terceira pergunta. A sua receita, então, continua a mesma receita que estava no mês passado, antes da crise, mais retrasado? Aí ele falou assim, sim. Então, vamos parar para pensar um pouco. Se a sua receita não teve alteração nenhuma, por que você quer, então, deixar de pagar o seu financiamento de carro? Porque essa dívida, gente, ela só vai ser postergada. Se você pedir a suspensão, fala que você pode postergar sem cobrança de juros. Então, você pode empurrar lá pra frente. Mas, se você tem o dinheiro, se você pode pagar agora, por que você vai empurrar aquilo lá pra frente? E aí, você vai usar o dinheiro para uma outra coisa. Você vai pegar esse dinheiro e vai gastar? Então, você consegue entender que a sua vida financeira vai ficar pior se você hoje não consegue dar conta. Ah, tá difícil? E aí, você vai sobrar esse dinheiro que você gasta hoje. Aliás, esse dinheiro que eu já tinha planejado pagar o financiamento vai ficar sobrando. Se você não tem uma educação financeira, realmente nesse momento não tem condições de pagar. Aí essa pessoa vai tirar o benefício dessa suspensão. Mas se você tá com sua renda igual, se você não teve nenhuma alteração, gente, a melhor solução é você pagar e não ficar empurrando isso para frente. A não ser, tem uma exceção, tá bom? Tem uma exceção. Oi, Edinaldo, boa noite. Tem uma exceção, que é o seguinte: se você tem uma visão, uma mentalidade rica, se você tem uma mentalidade de pessoa que pensa lá no longo prazo e você consegue pegar esse valor, vamos supor que você paga por mês para o seu carro, para o seu financiamento, R$ 1.000. E aí, você foi lá, ligou para o banco, pediu a suspensão, o banco suspendeu, jogou essa parcela de R$ 1.000 lá para frente, sem juros, tá? Não é para refinanciar, toma muito cuidado com isso. Você ligou, pediu a suspensão e aí sobrou aqueles R$ 1.000 para você. Você pega aqueles R$ 1.000 e investe. Se você sabe investir o dinheiro, se você tem o controle hoje da sua situação financeira, se você tem uma visão de longo prazo, aí sim vale a pena você adotar essa modalidade, essa estratégia para poder rentabilizar esse dinheiro. Então, esses R$ 1.000, quando você for pagar a parcela desse carro, você vai ter muito mais que 1.000. Vamos supor que você vai ganhar 12 meses. E aí você já consegue ganhar um dinheiro em cima de R$ 1.000. R$ 100, R$ 200. Então isso é ter uma educação financeira, uma inteligência financeira. Você vai estar rentabilizando o dinheiro. Mas se você não tem controle emocional, se você não tem controle das suas finanças, não vale a pena de maneira nenhuma você pegar o dinheiro e achar que vai suspender. Você não vai, você vai gastar. E aí é besteira, tá bom? Então foi isso que eu falei pra ele. Se a sua receita tá igual, se você não mudou em nada, é melhor você pagar o financiamento. Essa é a melhor saída, tá? Vamos então, gente, para a terceira pergunta. Olha, a terceira pergunta é a seguinte: eu não estava conseguindo dar conta de pagar o parcelamento do meu cheque especial. Aí eu fui no banco e pedi para diminuir esse valor, porque estava muito alto. Tá errado o que eu fiz? Gente, olha, vocês não têm noção. Quando eu escuto esse tipo de pergunta, quando eu leio isso lá no meu direct, eu fico aqui, ó, nervosa. Porque, gente, quando a pessoa, ela tem um financiamento, ela tem um... Desculpa, não é financiamento, é parcelamento. Olha, não estou conseguindo dar conta. Diminui essa parcela. O gerente, para poder diminuir a parcela do banco, ele vai ter que aumentar o valor dos juros. Por quê? Porque aquele prazo que você estava pagando antes de, sei lá, 24 meses, eles vão passar para 36, para 48. Então, os juros vai ser muito maior. Só que naquele momento que você está desesperada, que você não dá conta de pagar a parcela, você só se preocupa com o valor mensal.
Se antes você pagava R$ 500 por mês e agora você paga, vamos supor, eu não tô conseguindo pagar. Eu pago, então o gerente bota pra você R$ 300 por mês. A taxa de juros, gente, ela não muda, tá? Ela continua a mesma. A diferença que você vai ter é porque você vai ter que pagar isso em maior prazo. E quando você bota mais prazo, um período maior, aí sim você tá pagando mais. Porque você fica mais tempo pagando aqueles juros. Então, se a sua dívida inicial era de R$ 10.000, daqui a pouco ela passa para 15, daqui a pouco para 16, vai aumentando. E quando você se dá conta, você não consegue mais pagar aquilo, vira uma bola de neve. Você está sempre pagando os juros, e a dívida em si, aquele montante inicial, você não consegue findar aquilo, sabe? Essa que é a grande questão. Então, na hora de pedir um financiamento, na hora de pedir pro gerente para poder melhorar o seu parcelamento, você não tem que focar nisso. Aí, o que eu posso fazer? O que você pode pensar na possibilidade? Uma ideia, tá, gente? É você pegar, então, e falar assim, olha, eu vou solicitar um empréstimo com juros mais baixos e liquidar esse cheque especial. Porque normalmente o cheque especial é uma tarifa muito alta. Tarifa não, uma taxa de juros muito alta. E aí quando você parcela aquilo, é absurdo. Uma taxa de cheque especial, ela chega a se eu não me engano, ela tá agora 8%, porque teve o limite, né? Em janeiro chegou a 8% ao mês, gente. E assim, para você conseguir hoje uma rentabilidade de 8% é muito difícil. A renda variável não te dá isso. Desculpa, a renda fixa não te dá isso. Aí você tem que correr o risco na renda variável. Só para você ter uma ideia de como é alto 8% ao mês, tá bom? E por isso que não vale a pena você pegar e parcelar isso. Você acaba pagando muito mais dinheiro do que realmente você deve. E nesse momento é preciso ter uma estratégia, uma cabeça, tá? O Ricardo botou aqui. Fazer o que se não tem dinheiro para pagar? Gente, olha só. Existem várias estratégias, tá? Que você pode pensar. Você usou lá o seu cheque especial, você não tem dinheiro para poder pagar, você percebeu que não tem condições da conta do cheque especial. Olha, você pode fazer duas coisas. Você pode ou tentar pedir um empréstimo, se de repente você tem empréstimo pré-aprovado, consignado, que é um empréstimo com juros baixos. Mas para fazer essa estratégia é preciso ser muito cauteloso, porque se você tem pré-aprovado um cheque, um crediário, um consignado, é preciso que você pegue aquele consignado e pague o seu cheque especial. Você não pode gastar esse dinheiro. Se você não tem esse controle, se você acha que vai pegar um empréstimo e vai gastar, então essa estratégia você não pode usar, tá bom? E aí, se você falar o seguinte, então eu não tenho, Bianca, eu não tenho condições de pegar consignado, meu nome não tá aprovado, meu nome tá sujo, como é que eu vou fazer agora? Aí, nesse momento, você pode pensar na seguinte possibilidade. Você pode pensar em deixar aquela dívida lá. Aquela dívida você não vai renegociar. E aí, você vai juntar dinheiro por fora. E à medida que você vai juntando dinheiro por fora, você consegue juntar aquele valor e apresentar uma proposta para liquidar aquela sua dívida à vista. Porque quando você chega no banco e apresenta uma proposta para liquidar à vista, a chance que você tem de conseguir um preço mais justo comparado ao valor que você devia inicialmente é muito mais acessível. Porque quando você parcela, o banco começa a te cobrar mais juros ainda. Então, o ideal é você conseguir juntar o dinheiro e oferecer à vista. E, na maioria dos casos, você consegue oferecer um valor à vista bem mais baixo, sabe? Do que realmente aquele valor inicial. Porque, à medida que o tempo vai passando, o banco vai te dando desconto para você liquidar aquela sua despesa. Tá bom? Acontece muito isso, gente. As pessoas, elas vão gastando aquilo por impulso, né? Você fica ali, você não tem controle das suas despesas. Você começa a gastar, passa o cartão numa compra, passa o cartão na outra. O cartão te dá uma facilidade. Então, é uma maravilha você gastar muito mais do que você pode. E quando a fatura chega, você leva aquele susto. Pode dizer, quem nunca gastou mais do que podia no seu cartão de crédito? Gente, escreve pra mim aí. Pode escrever. Quem nunca gastou? Eu, mesmo sendo controlada com as minhas despesas, eu já gastei mais do que podia.
Porque é super normal isso, gente. É super normal você gastar mais do que você realmente pode. Mesmo uma pessoa que é super controlada com as suas finanças, mesmo que ela bota tudo, que tenha todo acompanhamento, mesmo essa pessoa, ela corre o risco de sair do seu eixo, tá? E aí, quando você olha lá a fatura do seu cartão, você percebeu que você gastou muito mais do que você podia. E aí, no caso da minha mãe, naquele primeiro momento, naquele momento que ela estava desesperada, que ela viu ali que ela tinha gastado mais do que ela podia no cartão de crédito, a primeira coisa que passou na cabeça dela foi o quê? Eu vou parcelar isso, gente. Porque é o que a maioria das pessoas fazem. Ah, eu vou parcelar esse valor porque eu não tô dando conta. Eu não tenho condições de continuar pagando isso aqui. Só que aí ela teve um gerente, tá? Ela teve muita sorte nesse momento. O gerente chegou pra ela e falou o seguinte: você vai pegar um empréstimo consignado que você tem, e esse empréstimo consignado tem os juros, ó, bem pequenininho. E aí você vai pegar esse empréstimo, você vai liquidar toda a sua dívida no cartão de crédito e você vai quebrar esse cartão. E aí, ao invés de você pagar aquele parcelamento do cartão de crédito, que era um parcelamento de, sei lá, eu acho que tá 11%, tá? Depende do cartão. Tem cartão que cobra 10% ao mês, 11, 12, podendo chegar a 14% ao mês. Gente, olha só. Acreditem, isso é possível. E aí ela trocou essa taxa de 14%, tá? Por uma taxa de 2% ao mês. Porque naquele momento ela teve o quê? A influência de uma pessoa que soube ajudá-la a tomar a melhor decisão. Então, por isso que eu falo, gente, nesse momento que você tá preocupado, que você tá sem saber o que fazer, que você tem aquela dívida e você fica desesperado, você tem que parar para pensar. Ou pedir ajuda para quem entende de finanças, para quem entende de financiamento, para quem entende de dívidas. Uma pessoa que pode te ajudar, porque aí ela vai te dar um caminho mais justo para você, uma saída. Porque às vezes você acha que não tem saída, você acha que vai ser obrigada a dar conta de um juros altíssimo. Porque se você não tem conhecimento, se você não tem educação financeira, você acaba sendo prejudicado pela falta de informação. E é nessa hora que é preciso ter, ó, sangue frio. Eu vou raciocinar e eu vou ter uma estratégia a melhor possível, de acordo com o meu sangue frio, tá? Então é isso que eu falo pra vocês, que foi o caso da minha mãe. Tem que saber nesse momento trocar juros baixos, aliás, juros altos por juros baixos, tá? Essa aqui é a inteligência financeira. Vamos então para pergunta número 4. Me ajuda. Não consigo sair das dívidas. Quando termino de pagar uma, já me enfio em outra. A minha dívida está sempre enrolada. Olha, o que eu posso dizer em relação a essa pergunta? Uma pessoa que tem dívidas hoje, que acaba uma dívida e ela se coloca em outra dívida, ela está sempre ali, ó, enrolada em uma dívida atrás da outra, é porque, gente, a questão toda não está nas dívidas. A questão dela, que as dívidas, ela é um sintoma, tá? É igual uma dor. Quando você tem uma dor, sei lá, uma dor de dente, alguma coisa assim, é o seu corpo te mandando sinais que aquilo não está bem dentro de você. E aí a dor é um sintoma. Ele fala assim, olha, Bianca, não tô bem aqui, ó, se liga, vai no médico, faz alguma coisa, procura ajuda, toma algum remédio, porque eu não estou bem. Então ele te dá um sinal. Quando você tem dívida, gente, é a mesma coisa. A dívida, ela é um sintoma que a sua situação financeira hoje, ela não está boa. Que você precisa ajustar as suas finanças, que você precisa organizar melhor a maneira como você lida com o dinheiro hoje, tá bom? Essa aqui é a diferença. Então, e aí nessa hora que você tá lá com o sintoma da dívida, o que você faz? Você tem que procurar ajuda. Quando você está doente, você está com dor, você procura um médico, um especialista. De administrar as suas finanças. Então, não adianta eu falar para você, olha, a dívida você pode renegociar dessa maneira ou de outra maneira. Porque quando eu falo isso, eu estou te ajudando. E se você não resolver lá na raiz, que é o ponto principal, daqui a 2 meses, essa dívida que eu te ajudei a você a controlar, ela vai voltar de novo. Porque a raiz dela tá ruim. Então, a gente precisa
Voltamos. Voltamos, gente, voltamos. Hoje tá tenso, hein, ó. Tô aqui, ó, dando dor de cabeça pra essa live hoje, hein. Mas vamos, não vou desistir não, hein, vambora. Então, voltando ao raciocínio, o erro está, gente, na raiz. Se a sua raiz, se a sua base, ela tem defeito, se você não administra hoje as suas finanças, se você não organiza o seu dinheiro, você vai continuar com dívida. Então, você precisa ser educado financeiramente. Você precisa saber para onde seu dinheiro está indo. Por isso que eu falo tanto aqui nesse perfil. Eu falo demais, gente. É preciso anotar as suas despesas, olhar para onde cada dinheiro está indo, perceber o ralo das suas finanças. E quando você percebe isso, você prioriza aquilo que é importante para você ou não. E quando as pessoas falam, olha, não adianta anotar os gastos. Bianca, eu já anotei gasto, Bianca. Isso aí é balela, não vou fazer isso não. Isso aí, ó, perca de tempo. Sabe o que eu falo para essa pessoa? Realmente, eu concordo com você. Quando você só anota os seus gastos, nada muda na sua vida. A sua vida continua a mesma. Olha só, pega um papel e uma caneta aí. Anota quanto você gasta por mês. Eu gasto isso. Beleza. E agora, mudou alguma coisa em relação à sua vida financeira? Você começou a economizar? Você começou a investir por causa disso? Lógico que não, gente. Por isso que só anotar os gastos não adianta. Só anotar, você está olhando para o passado, para aquilo que você já gastou, para aquilo que você cometeu antes, para erros passados. Além de anotar os gastos, você precisa olhar para o futuro, se planejar para o futuro e colocar em ação, colocar na prática, ou seja, cuidar do presente. Se antes eu gastava R$ 200 com água ou com energia elétrica e agora eu coloquei na minha meta, eu analisei meu orçamento, estabeleci uma meta nova. Eu estou olhando para o futuro. A partir de agora, eu não quero mais gastar R$ 200. Eu quero gastar R$ 100 para caber esse valor no meu orçamento. Para os R$ 100 que eu gastava antes, eu alocar esse valor em outra despesa. Para eu poder aproveitar melhor esse dinheiro. E aí, como é que eu faço? Eu vou ter que agora, no presente, adotar alguma estratégia. Que medida eu vou adotar? E aí, você tem que pensar... O que eu posso fazer? É isso que eu vou te ajudar, tá? A você chegar nesse raciocínio. Como é que eu vou fazer, então, agora para poder sair de uma conta de água que era R$ 100 e passar para uma conta de água que é... Aliás, sair de uma conta de água que era R$ 200 e passar para uma conta de água que é R$ 100. Qual que é a estratégia que eu preciso adotar agora no presente? Tá? Essa que é a diferença. É a atitude. E por isso que você precisa ter um planner financeiro, traçar metas. E tudo isso, gente, eu explico bastante. Eu detalho, eu vou passo a passo com as pessoas quando fazem o curso. Porque é preciso você acompanhar ali de pertinho. O seu dinheiro, ele só cresce, ele só se multiplica. Ele só começa a deixar de ir embora quando você fica dono do seu dinheiro. Quando você dá prioridade pro seu dinheiro. Porque aí, gente, você deixa de ser dominado por ele. Você que passa a dominar, você que passa a dar as ordens, tá? Essa que é a grande diferença das pessoas que sabem ter controle do seu orçamento para as pessoas que não sabem ter controle, tá bom?